Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 14 do Evangelho, versículos 1 a 3. Assim está escrito: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no versículo 18, no mesmo capítulo 14, diz: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a alegria que a promessa da volta de Jesus traz a cada um de nós. Ou seja, a promessa da volta de Jesus. Esse texto, ele está inserido numa oportunidade quando já praticamente Jesus estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, e quando Jesus falou que ia ausentar-se deles e para onde ele ia. Os discípulos não poderiam ir agora, mas que depois eles iriam. Eles começaram a ficar meio que turbados, tristes e preocupados. Há tantos anos, ali com o mestre, sendo orientado, instruído, acompanhado por ele, e agora o mestre diz que vai deixá-los e vai voltar à casa do Pai. É chegada a hora em que o Filho do Homem, ele há de voltar ao Pai. Quando Jesus percebe que os discípulos estão naquele estado de ânimo, de tristeza, de aflição, de desconforto, sabendo que o seu mestre vai deixá-los, e eles agora, como vão enfrentar aquela situação, sendo que até ali Jesus esteve presente e sempre tomou a frente para defender, para cuidar, para ensinar os seus discípulos. Então Jesus proferiu esta palavra que li nesta ocasião, tentando animar e consolar o coração daqueles discípulos, dizendo a eles o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O que Jesus estava procurando trazer à lembrança daqueles discípulos era que a fé deles precisava estar ativa. Porque o medo, a aflição, a angústia, a preocupação com relação à ausência de Jesus e tudo aquilo poderia colocar por terra o que aqueles discípulos tinham recebido e acompanhado de Jesus até aquele momento. Portanto, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, mas crede em Deus. Tenha fé em Deus, crede também em mim, tenha fé em mim. Como que diz, tudo que eu disse a vocês se cumpriu, são palavras verdadeiras que vieram direto do Pai e eu transmiti a vocês. E agora eu quero dizer a vocês uma coisa, que eu vou para a casa do Pai e eu vou preparar lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Estas foram as palavras de Jesus para trazer um conforto, um consolo, uma motivação no coração dos seus discípulos, para que eles tivessem a fé deles, então, ativada no Senhor Deus e no Senhor Jesus, para que eles não se deixassem levar e dominar por uma situação de tristeza e de separação, mas que eles continuassem crendo
no que Jesus estava dizendo a eles. A garantia que Jesus estava dando é que voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Então Jesus seguiu o seu caminho, terminou aquela semana, cumpriu-se tudo o que estava escrito na Escritura, ele foi preso, ele foi entregue, ele foi julgado, foi condenado, foi crucificado, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, esteve com os seus discípulos por um espaço de 40 dias e depois ele foi assunto aos céus. Quando ele estava com os discípulos lá para o Monte das Oliveiras, ele foi se elevando, Deus o foi levando ao céu e os discípulos foram olhando e cada vez mais levantando o olhar, porque Jesus ia subindo, subindo, até que chegou ao céu e quando eles estavam olhando, 2 varões de branco se puseram diante dele e disse a eles o seguinte: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês viram subir, que foi recebido em cima no céu, há de vir. Ele vai voltar. Ele prometeu. Ele vai cumprir a promessa. Há de vir do mesmo modo como o viste subir. Como vocês viram ele subir, ele vai descer da mesma forma. Então vai cumprir-se a promessa que Jesus havia feito para os seus discípulos. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E ao preparar lugar, voltarei para vós. Porque eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo. É o desejo de Jesus, é a promessa de Jesus, é a garantia que ele fez para os seus discípulos, que vivem neste mundo através dos séculos, crendo na promessa feita por Jesus, aguardando com esperança, com expectativa, com alegria, com a vida preparada para o encontro do Senhor. Jesus disse: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É como se um pai de família fosse fazer uma viagem, fosse tratar de alguma coisa e não dissesse quando voltaria. Ele poderia voltar na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília, na quarta vigília. Poderia ser pela manhã, poderia ser ao meio-dia, poderia ser à tarde, poderia ser à noite, ao cantar do galo, não importa. O globo terrestre tem as diferenças de horários, por isso que num lugar vai ser dia, no outro vai ser noite, no outro vai ser tarde, no outro vai ser meio-dia, enfim. Mas será num único momento que Jesus virá, cumprindo assim a promessa que ele fez para os seus discípulos. Quando João teve aquela revelação na ilha de Patmos, por 2 vezes está escrito, o Senhor Jesus dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E no capítulo 22, lá parece que no versículo 14, ele diz: eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, a vinda de Jesus, a promessa da volta de Jesus, deve despertar em nós o contentamento, a garantia de que o que Jesus prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel àquilo que promete. Vai trazer ao nosso coração consolo nesses momentos difíceis que estamos esperando. Vai trazer uma união, uma comunhão espiritual entre os crentes e entre o Senhor Jesus. Então, a promessa da vinda de Jesus nos une nestes propósitos. Vai nos levar a termos uma vida separada, uma vida santificada, porque a própria palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então é preciso que nós estejamos a cada dia, a cada momento, nos entregando à santificação, uma vida separada, uma vida livre do domínio do pecado, para estarmos com os olhos voltados para Jesus. O salmista disse: os nossos olhos
estão postos em ti. Como que dizer? Ele é o alento da nossa vida. Então nós observamos que esta santificação, nós precisamos viver desta forma. É preciso ter também a constância, ou seja, a firmeza. Não se pode viver vacilante quando Jesus não disse quando voltaria, mas disse que muito breve ele viria. Então, como nós não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que ele voltará, nós precisamos então esperá-lo a todo dia, a todo momento, a toda hora. Porque pode ser hoje, pode ser agora, pode ser amanhã, não sabemos quando. Mas uma certeza nós temos: ele voltará outra vez. Porque a palavra de Deus diz que assim como Jesus veio uma vez para remir a humanidade dos pecados, ele voltará segunda vez para os que o aguardam para a salvação. Então, a promessa de que Jesus vai voltar, ela está bem fundamentada na Escritura, e nós precisamos alimentar-nos com estas palavras, com esta esperança, porque é isso que vai nos manter ativos na presença do Senhor, despertos e atentos, sem nos preocupar ou distrair com coisas que podem atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Então é preciso que estejamos separados e tendo também uma vida consagrada diante do Senhor. Os apóstolos falaram sobre a vinda de Jesus. Todos eles enfatizaram a volta de Jesus. O próprio Jesus, conforme li nesta ocasião, ele disse que vai voltar. Ele foi preparar lugar e vai voltar. Agora, ele vai voltar no dia em que o Pai determinar que ele volte. Porque quem vai dar a ordem para Jesus vir é Deus, o Pai. E ele virá e não tardará. E nós precisamos esperá-lo. Então veja, o próprio Jesus incentivou a mim, a você, a cada um de nós, a vigiar. Vigiai e orai. Sede vigilante. Porque como nós não sabemos o dia e a hora, pode ser a qualquer momento, então esperamos a volta do Senhor a todo instante. E isto deve estar bem vivo no nosso coração, porque se houver um descuido, se houver uma distração, pode acontecer o que aconteceu àquelas virgens loucas da parábola. Elas esperaram o noivo. Tardando o noivo, o azeite delas acabou, elas foram comprar azeite. Neste interim que elas saíram, o noivo veio, levou as prudentes e fechou-se a porta. Quando as loucas voltam e começam a bater na porta e a dizer: abre-nos, abre-nos, ele disse: apartai-vos de mim, não vos conheço. Então não se pode descuidar com esta esperança gloriosa da volta de Jesus. Muitos já não acreditam mais. Ao texto da palavra diz que as pessoas dizem: as coisas estão da mesma maneira como sempre estiveram. E dizem que Jesus volta breve e nada muda. Como quer dizer? Esta promessa não vai se cumprir. Mas a promessa de Jesus, ela é fiel e verdadeira. E a palavra de Deus diz: fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Então o Senhor virá com certeza, conforme ele prometeu. Então nos ensinou, nos motivou a viver uma vida de vigilância, de atenção, de cuidado, de precaução, para não ser surpreendido quando ele vier. O apóstolo Pedro ensinou sobre sermos sóbrios, equilibrados, vivendo na direção do Senhor sobre a nossa vida, porque o Senhor vai voltar. Então nós precisamos viver com sobriedade. Sede sóbrios e esperai inteiramente a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Ele virá. O apóstolo Paulo falou sobre o cuidado, a sinceridade que devemos ter
e a moderação da nossa vida, o controle próprio, não se deixar levar, não sair fora dos parâmetros que são estabelecidos pela palavra de Deus para fortalecer e encorajar em nós a esperança da volta gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então veja que os apóstolos foram falando sobre estes assuntos. O apóstolo Tiago incentivou a paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então é preciso ter paciência, esperar com paciência. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim. A vinda de Jesus é a mesma coisa. Esperai com paciência até a vinda do Senhor. Então, dando certeza de que a vinda do Senhor vai acontecer. E nós precisamos viver e esperá-lo com paciência, sem murmurar, sem reclamar, sem exigir, mas ficar atento ao tempo em que Deus há de dar a ordem e Jesus romperá dos céus aos ares, onde ele vai nos encontrar. E nós precisamos estar esperando por este momento, para não sermos surpreendidos naquele dia. O apóstolo João fala sobre o dever de vivermos uma vida pura. Quem é puro, seja puro. Quem é santo, seja mais ainda. Quem está vivendo uma vida de acordo à vontade de Deus, continue neste procedimento, porque está alimentando-se com a esperança da volta do Senhor Jesus. E Jesus deixou para a igreja proclamar esta mensagem, de que ele veio, realizou a vontade do Pai, completou a obra da redenção, foi assunto aos céus, mas prometeu que vai voltar. E a igreja tem o dever e a obrigação de anunciar a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar, ele virá outra vez para buscar o seu povo. A igreja, então, deve proclamar. E os crentes devem viver unidos em fé, em amor, para aplicarem-se à boa obra, à vida santa, uma vida consagrada, dedicada totalmente ao Senhor, com expectativa nesta esperança gloriosa a respeito da volta do Senhor Jesus. Então Jesus voltará. Os anjos disseram: do mesmo modo que o viste subir, ele há de voltar, para buscar a cada um dos seus filhos e levá-los à mansão, ao lugar que Jesus foi preparar. Agora, com relação à volta de Jesus, virá ele mesmo, o mesmo Jesus, diz a palavra de Deus, descerá do céu, ou seja, aquele mesmo Jesus que viveu entre os homens, que habitou entre os homens, que foi crucificado na cruz do Calvário, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto ao céu. A palavra de Deus diz, o mesmo Jesus. Então não é outro, porque há alguns aí ensinando que é outro Jesus. O que morreu foi um, o que ressuscitou foi outro. Nada disso. A palavra de Deus não tem fundamento para isso. A palavra de Deus diz que o mesmo Jesus, que morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, após 40 dias, foi assunto aos céus, o mesmo Jesus descerá do céu. Foi o que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Tessalônica, que eles estavam confusos, porque eles tinham alimentado a esperança de que a volta de Jesus se daria por aqueles dias, então que todos eles estivessem esperando o Senhor Jesus naqueles dias. E acontecia que, quando um irmão passava para o Senhor, o irmão morria e era sepultado, os que ficavam
Eles ficavam preocupados, como que a dizer, o nosso irmão não vai encontrar Jesus porque ele morreu. E aí então Paulo escreve dá conselhos àquela igreja, aqueles irmãos, dizendo que o pensamento deles estava equivocado. A pessoa, quando é de Jesus, quando recebeu a Jesus, foi transformada, seja pela vida, seja pela morte, ela continua sendo do Senhor. Não é porque morreu fisicamente que deixou de ser do Senhor. Então ele escreveu dizendo o seguinte, porque não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não os entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, quem aguarda a volta de Jesus, vive com esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, a pessoa esperou Jesus em vida, cumpriu o tempo da existência dele e ele morreu, foi sepultado, Jesus ainda não veio. Quando Jesus vier, ele será ressuscitado e vai ao encontro de Jesus. E os que estiverem vivos, eles serão transformados. Mas esta é a promessa. Diz aqui, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, tirados da terra, levados aos ares, porque Jesus virá do céu até os ares, e os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, juntos serão arrebatados, serão tomados pelo Senhor, os anjos o levarão ao encontro de Jesus, e ali então eles estarão, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A esperança da volta de Jesus deve manter-nos alegres, despertos, atentos, vigilantes, prudentes, cuidadosos, santificados, consagrados e dispostos a servir a Deus com fidelidade até o último instante da nossa vida aqui na terra. Então Jesus virá pessoalmente, o mesmo Jesus. Jesus virá repentinamente. Será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta vai tocar e Jesus vai descer. Então será de repente que isto vai acontecer. Não é algo que vai ser anunciando, Jesus está vindo, Jesus saiu agora do céu, Jesus está vindo com a comitiva de anjos, e vocês se preparam, porque logo ele estará nos ares, e vocês estarão juntos com ele. Não, será repentinamente. Quando abrir os olhos, já aconteceu. Será tão rápido o arrebatamento que não se pode descuidar. Precisa ficar atento, com os olhos voltados para o Senhor, o coração voltado para o Senhor, porque este dia está perto. Muito breve, Jesus virá buscar o seu povo. Ele virá de maneira inesperada, porque há muitas pessoas que já fazem 20, 30, 40, 50 anos que ouvem falar sobre a vinda de Jesus e já perderam a confiabilidade, já perderam a confiança na promessa e acham que as coisas vão continuar do jeito que estão. E alguns dizem, o meu Senhor tarde virá, Jesus não vai voltar agora, Jesus vai demorar para voltar. E ele virá inesperadamente, quando ninguém estiver esperando, é o momento que Jesus vem. Por isso a palavra de Deus diz, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? É preciso continuar crendo, continuar acreditando. Ele virá muito breve. Ele diz, eis que presto venho.
breve Jesus voltará. Breve virá. Breve Jesus voltará. Esta foi a promessa que ele fez aos seus discípulos e a nós, a mim, a você, a cada um de nós. Nós somos detentores desta promessa gloriosa que foi feita por Jesus, de esperarmos o seu regresso maravilhoso. Ele virá secretamente. À luz da Bíblia, nós entendemos que haverá o momento do rapto, que é do arrebatamento. Quando Jesus vier para buscar os seus que aqui viveram nesta terra, que foram salvos, libertos, transformados e dedicaram a vida a servir ao Senhor Jesus. Ele virá buscar os seus, diz a palavra de Deus. E será no momento que vai acontecer o arrebatamento dos crentes. Eles serão levados à presença do Senhor nos ares. Há muitas ideias e suposições que as pessoas fazem com relação à vinda de Jesus. Mas a promessa de Jesus para o seu povo era que, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Jesus não disse, eu te guardarei na hora da tentação. Ele não disse, eu te guardarei na tentação. Mas ele disse, eu te guardarei da tentação. Isso quer dizer que ele vai oferecer o livramento aos seus fiéis deste momento que está por vir. Será um momento negro da história, mas os salvos em Cristo Jesus, alimentados pela promessa da volta gloriosa de Jesus, eles serão arrebatados para o seu Senhor. Então, Jesus virá muito breve e virá ele mesmo para que não haja nenhuma dúvida. Arrebatar os seus, vai aos ares, ali acontecerá o tribunal de Cristo, as obras serão avaliadas para efeito de recompensas, de galardão, não mais com relação à salvação, nem com relação se está salvo ou não, com respeito a pecado, porque todos que serão arrebatados estão salvos por Jesus. Mas ali é para efeitos de recompensa do trabalho que fizeram para o Senhor. E a palavra de Deus diz que ele não é injusto para se esquecer do trabalho da vossa obra, que para com os santos servistes, enquanto ainda continuam servindo. O próprio apóstolo Paulo, ele escrevendo, disse, acabei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora me está reservada a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Eu tenho amado a vinda do Senhor. Você tem amado a vinda do Senhor. Nós amamos a vinda do Senhor e esperamos por ela. E quando ele vier, ele trará recompensa. O texto que citei no início diz, o Senhor dizendo, eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então haverá a distribuição de recompensas nas obras feitas em Deus e para a sua glória. Este Jesus virá muito breve. Esta forma em que Jesus vier, somente os salvos serão despertados e arrebatados. Quando as pessoas derem conta por si, onde está fulano, onde está Bertrano, onde está Ciclano, onde estão os crentes, onde está aquele outro. E alguém que já esteve servindo a Deus, mas afastou-se da comunhão, vai se lembrar da promessa de Jesus e vai dizer, é o arrebatamento que estava prometido por Jesus. E os que estavam preparados foram arrebatados, e os demais ficaram. E ele vai
às alturas, ao tribunal de Cristo. Depois de lá, o Senhor Jesus o levará às bodas do Cordeiro, enquanto que na terra haverá a realização da grande tribulação, a última semana que está faltando nas 70 semanas profetizadas e mostradas a Daniel, conforme ele entendeu pelos livros de Jeremias e a interpretação que Deus lhe deu. Falta ainda uma semana. Esta será uma semana escura para a humanidade, mas os salvos em Cristo já estarão com ele na glória celestial. E ao passar este tempo, desta semana que vai se cumprir, dos acordos que serão feitos, do anticristo que vai imperar, que vai dominar, e depois serão presos e lançados no abismo, lá na frente, ao final de tudo, o Senhor Jesus virá em glória com os seus. Primeiro ele vem para os seus, vem buscar o seu povo e vai levá-lo consigo, porque ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Lá na frente, Judas profetizou dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, ele virá com os seus santos. E ele então vai estabelecer na terra o seu reinado. E depois então, ele vai seguir-se ao cumprimento do plano de Deus, levando até ao grande julgamento do último dia. Mas o que precisamos assegurar no nosso coração é a promessa feita por Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Você que ainda não está servindo a Jesus, não perca a oportunidade. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus. Receba dele o perdão e a salvação. Venha juntar-se a nós nesta esperança gloriosa da volta de Jesus. E você então, entrando por este caminho, estará pronto para aguardar a volta gloriosa de Jesus e irá com ele por ocasião do arrebatamento. Jesus prometeu. A promessa de Jesus, ela é fiel e verdadeira. Anima-te, meu irmão. Anima-te, minha irmã. Encoraja-te. Alimenta-te das promessas gloriosas feitas pelo Senhor Jesus. E estas promessas vão mantê-lo de pé diante do Filho de Deus que vai se manifestar. Jesus breve virá. Jesus breve virá. Jesus breve virá. Foi a promessa que ele fez a cada um de nós. Então vamos atentar para o que diz a palavra de Deus. Este momento está chegando. Nós aguardamos com expectativa, com fé, com alegria, com amor, com dedicação, porque o Senhor garantiu que vai nos levar para a casa do Pai. Este será o nosso endereço final. Iremos para lá, para habitar com Ele por toda a eternidade e adorá-lo por todo o tempo, porque aqui contamos o tempo, mas lá não haverá contagem de tempo, porque viveremos a eternidade com Deus. Que promessa gloriosa! Que alento para o nosso coração, que conforto para a nossa alma, é saber que Jesus não abandonou os seus. Jesus chamou-os para a salvação e prometeu voltar para levá-los para a glória de Deus, quando haveremos de receber a glorificação diante da presença do Senhor. Receberemos um corpo imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Oh, promessa maravilhosa! Oh, bênção de Deus para os salvos que esperam por este momento.
Não fracasse, meu irmão, não desanime, não perca o ânimo, não perca a esperança, não se deixe levar pelos embaraços desta vida. Mantenha-te firmado em Cristo, alegra o teu coração, conforta a tua alma com a promessa de Jesus. Ele virá muito breve e juntos precisamos estar preparados para, ao ouvir o som da trombeta, estarmos de prontidão para o encontro maravilhoso com Jesus. Vamos permanecer de pé até o fim. Venha o que vier, haja o que houver, não arredaremos o pé e não negaremos o nome do Senhor. Professaremos o nome dele com lealdade, com temor, com fidelidade, com verdade e pureza de coração. Volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Nos leva para casa, a casa do Pai, onde tu fostes preparar lugar para os teus filhos que estão aqui na terra com esta gloriosa esperança da tua volta bendita. Alimente-se com esta esperança e que Deus possa ajudar-nos a prosseguir firmes e fiéis até o fim. E que Deus continue a abençoar-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.